No estilo Arte Nova, o elemento ornamental era predominante, com desenhos sinuosos de grandes linhas curvas, arabescos e figuras estilizadas de plantas e de mulheres. Este estilo teve grande impacto nos títulos e capas de livros. Na ilustração dos livros e na arte de criar e fundir tipos, o estilo Arte Nova teve também grande influência. O criador alemão Otto Ekman trouxe à tipografia, através dos tipos que desenhou, o estilo Arte Nova. Em 1900 criou o Ekman Script, que apareceu na Alemanha na composição do livro Der Schauspieler, de Max Matterstein. Outro grande artista gráfico que aplicou a arte nova com mestria foi o checo Alfons Maria Mucha. Trabalhou em Viena como cenarista e depois estudou em Munique. Em 1888 estava em Paris, onde ganhava a vida como ilustrador. Um cartaz teatral encomendado pela atriz Sarah Bernhardt, no Natal de 1894, lançou definitivamente como uma das grandes figuras do estilo Arte Nova. O cartaz Gismonda, que pode ver-se na figura, causou enorme sensação. A partir daí, Mucha passou a trabalhar para os teatros, mas também na feitura de cartazes publicitários, calendários, emendas, títulos de revistas e painéis decorativos. Em 1900 recebe uma medalha de prata na Exposição de Paris e depois trabalha nos Estados Unidos. Regressa a Praga em 1911, onde recebe importantes encomendas. Uma delas é o vitral na Catedral de São Vito, que a figura reproduz. A mais aperfeiçoada tecnologia de impressão e a invenção da litografia a cores, em 1879, tinha transformado os cartazes no meio de comunicação de massas. Toulouse-Lautrec e o seu cartaz Lagolu iriam revolucionar este produto gráfico e o mundo da publicidade. Jules Cherret é outro dos artistas que se tornaria popular pelos cartazes que criou. Os cartazes exibiam figuras graciosas e radiantes jovens, que o público adorava. Tinham mensagens curtas, estrategicamente colocadas e compostas com tipos apropriados. Entre 1920 e 1939, o cartaz promove produtos comerciais, mas agora aparece na Rússia e durante a Guerra Civil Espanhola, apelando ao recrutamento militar e a difundir ideias políticas. Entre 1940 e 1959, o número de cartazes que apoiam o esforço de guerra, apelam ao alistamento ou promovem ideias políticas, é claramente superior aos que promovem produtos. Outro dos produtos gráficos que acolheu o estilo Arte Nova foi a embalagem. Em 1908 surge o celofane e depois a folha de alumínio. Aparecem as embalagens metálicas litografadas. Estava no início uma revolução na embalagem. Na década de 1920, com as transformações na alimentação nos países desenvolvidos, surge a comida liofilizada, pré-preparada e os produtos congelados, e a embalagem acompanha essas mudanças. As embalagens são de cores, garridas e com formatos e dizeres chamativos. Passam a ser um instrumento de marketing. A partir de 1970 surge a embalagem tipo Tetra Pak, destinada a líquidos e o cartão revestido. O alumínio e o celofane sobrepõem-se ao vidro e à rolha de cortiça. Outro produto gráfico muito influenciado pelo estilo Arte Nova foi o bilhete postal ilustrado. O desenvolvimento da impressão a cores, da fotografia e a reforma postal possibilitaram o desenvolvimento do postal. O gosto do colecionismo também estimulou a criação de postais com motivos cada vez mais elaborados. Em Portugal, a impressão de cartazes publicitários também teve expressão. Nas figuras podem ver-se diversos cartazes impressos nas primeiras décadas do século XX, em litografias portuguesas. Alguns são de Raul de Caldevilla, que foi o pioneiro em Portugal no campo da publicidade exterior de grande formato. O estilo Arte Nova foi de curta duração, pois que entre 1910 e 1920 deixa de aplicar-se. Surgem novas ideias na concepção tipográfica. Moholy Nagy e Jan Tschichold são dois expoentes destas novas ideias sobre tipografia. Tschichold, um alemão nascido em 1902, é sobretudo conhecido pelos seus tipos Sabon e Saskia e pelo manual que escreveu em 1928, Die Neue Typographie. Três dos maiores tipógrafos do século XX, Stanley Morrison, Hermann Zapf e Eric Gill. Morrison é o criador em 1932 da famosa coleção de tipos conhecida por Times New Roman. Zapf é o criador dos tipos Palatino, Melior e Ótima. Eric Gill criou 7 importantes caracteres, entre os quais Perpetua e Felicity. O tipo alemão Futura rivalizou com outros caracteres criados por Gill, como o Johanna e o Golden Cock Red, o Arias e o Gill Sans. Sou Olivânio Venâncio da Silva e sou considerado um dos tipógrafos portugueses mais importantes do século XX.
Nasci em 1854 e aprendi arte tipográfica em casa dos irmãos franceses da Alemã. Tive oficina na Rua das Gávias, perto da Travessa da Espera, em Lisboa. Em 1912 mudei para um prédio que mandei construir na Travessa do Fala Sol. Escrevi o Manual do Tipógrafo, por onde muitos jovens aprendizes tipógrafos estudaram, durante mais de 5 décadas, os segredos da divina arte negra. Mas em Portugal, pela mesma época, houve outros que exerceram arte tipográfica e que tiveram muito mérito. É o caso de José Eduardo Coelho, mais novo que eu, pois nasceu em 1835 e criou a Tipografia Universal, onde se imprimia o jornal Diário de Notícias, de que foi cofundador. O grande matutino da capital surgiu em 29 de dezembro de 1864. Outro grande tipógrafo português foi o portuense Joaquim da Costa Carregal, que nasceu em 1848. Na tipografia ocidental, Costa Carregal privou com os maiores vultos da cultura e arte portuguesas, como essa de Queiroz ou Soares dos Reis. Foi o primeiro que no Porto imprimiu com recurso à estereotipia. Era incipiente, atrasada e débil a tipografia portuguesa nos anos de 1820. A partir de 1822 o número de tipografias em Portugal cresceu, sobretudo em Lisboa e Porto. A composição mecânica só chegaria a Portugal em 1904, quando o jornal Diário de Notícias adquiriu as primeiras máquinas de compor. O jornal contribuiu muito para o desenvolvimento das artes gráficas portuguesas e foi o introdutor no país de máquinas de impressão rotativa. Felizmente a indústria gráfica moderna é bem mais simples e é um setor tecnologicamente avançado, desde que o computador assumiu um papel decisivo nas gráficas, quer na pré-impressão, quer na impressão. E hoje há muitas ferramentas informáticas que facilitam a vida dos gráficos e também daqueles que editam textos e imagens para a internet. O impacto do computador não se verificou apenas na chamada pré-impressão. Na impressão, o computador passou a ajudar o impressor a operar a máquina, dando-lhe preciosas indicações. Mas o computador também pode comandar uma pequena impressora a laser ou a jato de tinta, e assim surgiu a impressão digital. A primeira década do século XXI será de certo caracterizada pelo impacto da internet na indústria gráfica, pelo crescimento da impressão digital a cores e pelo alinhamento das operações de pré-impressão e impressão, sendo a afinação e controle das máquinas de imprimir feita a partir da pré-impressão. As imagens mostram modernas máquinas de impressão digital que rapidamente conquistaram o mercado. O chamado CTP, Computer to Plate, é outra das novas tecnologias que vieram facilitar enormemente o trabalho nas gráficas, porque evita uma série de operações antes necessárias para a gravação das chapas offset. Quanto ao papel, o principal suporte da impressão gráfica, o século XX foi o século do crescimento do seu consumo nos países industrializados, das preocupações ecológicas, pois que 1/5 da madeira produzida se destina à produção de papel e da reciclagem de papéis e cartões velhos. A serigrafia é um outro processo de impressão que ao longo dos últimos 100 anos conheceu grande aplicação e desenvolvimento. É um processo que permite a impressão em tipos muito diferentes de suportes, como o papel, o vidro, o tecido, a cerâmica e o plástico. A origem do método de impressão serigráfico atribui-se aos chineses e também aos antigos egípcios, e a sua aplicação fez-se de forma generalizada no Japão, de onde chegaram à Europa os primeiros produtos serigrafados. Outro sistema de reprodução que atingiu alto grau de fiabilidade e qualidade é a repografia, as chamadas fotocópias. Hoje existem fotocopiadoras que possibilitam a feitura de reproduções de alta qualidade a preto e branco e a cores, em diferentes formatos e que além disso fazem ainda um conjunto de operações como reduzir e ampliar originais, ou separam e alçam folhas. A história da comunicação impressa revela-nos a espantosa evolução de uma arte hoje transformada numa indústria complexa, com uma enorme capacidade produtiva que é objeto de grande atenção em todas as sociedades desenvolvidas.